tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Betânia Neves. É sempre um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente adoro, tá? Chama-se concordância verbal. Nós vamos iniciar, esse assunto falando de concordância verbal e nós vamos falar da concordância verbal com sujeito simples, tá? Somente sujeito simples. Depois, nas outras aulas, a gente vai ver com sujeito composto, tá? Mas hoje mesmo, só com sujeito simples. Então, eu convido você a pegar o seu livro para me acompanhar, tá? Nessa aula, capítulo 2, página 47, tá? Vamos trabalhar apenas uma página. Tá certo, pessoal? Então, vem comigo para a gente aprender muito mais. Bem, o que a gente vai ver aqui? A primeira coisa que vocês devem saber, pessoal, é sobre a importância do verbo. Bem, o verbo vai comandar tudo, tá? O verbo é dono de tudo, tudo tem que concordar com ele em alguns aspectos. Observem só, o verbo ele vai concordar em número singular e plural, a gente já estudou sobre isso, né? Sobre número singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa com o sujeito. Tá certo, pessoal? Então, a primeira coisa que vocês devem perceber é isso, que esse verbo ele vai combinar com o sujeito, tanto em número, se for singular ou plural, ou quanto for em relação à pessoa. Vocês sabem, né? Já estudamos sobre as pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Então, aí eu tenho primeira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Do plural. Nós, vós, eles. Tá? Então, a gente vai observar que há sempre essa concordância. Um exemplo, eu não coloquei aqui, mas tem muitos aí no livro de vocês. Tá? Mas eu vou falar uma aqui pra gente poder... deixa eu ver, o nome aqui da turma, né? Eduarda, vou colocar assim... Eduarda está vendendo Natura. Pronto, fazendo comercial aqui, o merchan da colega Eduarda. Eduarda está vendendo Natura. Agora, se eu dissesse que não é só a Eduarda que está vendendo Natura, é a Eduarda e o Renato Abner. Pronto. A Eduarda e o Renato Abner estão vendendo Natura. Percebam, aí antes, né, eu tinha só ou eu poderia dizer, eles estão vendendo Natura também. Não poderia dizer? Então, percebam, primeiro exemplo, né, eu tenho somente Eduarda. Portanto, o verbo vender está no singular. Mas quando eu falo que Renato e Eduarda, eu já vou ter duas pessoas, né, um sujeito composto, que a gente vai estudar mais adiante. Mas se eu fosse substituir por um pronome, seria um pronome de terceira pessoa. Eu ia dizer, eles vendem Natura e não eles vendem, né? Não ia combinar nada. Então, eles vendem Natura, tá bom? Vamos a algumas regras. Aqui nós vamos estudar 5 regrazinhas básicas, né? Porque a gente sabe que tem outras, mas eu escolhi só 5 para a gente trabalhar, tá? Falando do sujeito simples. Vamos adiante. Bem, a primeira regra é expressões partitivas, mais o substantivo pronome. Bem, então, quando eu tenho expressões partitivas junto com o meu sujeito simples, como é que ocorre essa flexão do verbo, né? Como é que é essa concordância do verbo? O verbo vai concordar com quem aí dentro da minha oração? Aí eu coloquei aqui. Quando acontece isso, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Bem, quando eu falo em partitivo, gente, são aquelas expressões que designam partes, tá? Isso que são expressões partitivas. Vamos aqui, observem esse exemplo, olha. A maioria dos alunos preferiu voltar às aulas presenciais. Coloquei esse exemplo por conta do momento que nós estamos vivendo, né? Para contextualizar este momento. Então, a maioria dos alunos preferiu voltar às aulas presenciais.
Percebam que, apesar de eu ter dois alunos, que está no plural, né? O meu substantivo está no plural, mas eu concordei o meu verbo preferir, tá? Então, eu fiz essa concordância do meu verbo preferir com a minha expressão partitiva, que é a maioria. Maioria está no singular, portanto, o verbo preferir também fica no singular. Então, essa aqui é uma possibilidade que você tem de fazer essa concordância. Professora, eu não quero concordar o meu verbo com a minha expressão partitiva. Eu quero concordar com o meu sujeito, né? Com o meu substantivo, e o meu substantivo está no plural. Eu posso fazer isso? Pode, você pode. Observa aqui, olha. A maioria dos alunos preferiram voltar às aulas presenciais. Então, vocês vão observar que aqui o meu verbo, ele vai para o plural, porque eu já não estou mais fazendo a combinação com a expressão partitiva, mas sim com o meu substantivo que está no plural. Portanto, substantivo no plural pede obrigatoriamente verbo no plural. Entenderam essa primeira parte? Vamos adiante. Bem, eu tenho aqui, quando ocorre, gente, porcentagem. Se eu tenho porcentagem, como é que eu faço isso dentro da minha oração? Como é que eu faço essa concordância? Bem, quando o sujeito apresentar somente a expressão numérica, observem bem isso aqui, tá, gente? Quando ele expressar somente a expressão numérica, o verbo deverá concordar com o valor da expressão numérica. Então, observe esse exemplo. 98% foram aprovados. Bem, 98 é muito, né, gente? É muito. Agora, se eu dizer, se eu tivesse aqui, ao invés de 98%, tivesse 1%, eu ia dizer que 1% foi aprovado, tá? Então, o meu verbo, ele vai concordar com o valor numérico. 98 tem valor numérico, né, de plural, portanto, meu verbo vai para o plural, tá bom? Observe aqui, quando a expressão numérica indicativa de percentagem vier seguida de um substantivo, transformando-se assim em uma expressão partitiva, o verbo pode concordar com o numeral ou com o substantivo. Então, vocês vão observar que agora eu tenho, gente, duas possibilidades. Por que aconteceu essas duas possibilidades? Porque a minha porcentagem, ela não vai estar sozinha dentro da oração, mas posposta a ela virá um substantivo, tá? Então, vocês vão observar, né, que existe um substantivo posposto a essa expressão, a expressão de porcentagem, tá? A expressão numérica. Então, observem aqui, olha, 1% dos eleitores sabe em quem votar, tá? Então, observem aqui, nesse primeiro caso, eu concordei o verbo saber com o valor da porcentagem, 1%, que eu falei ainda há pouco para vocês. Mas, observem que dos eleitores, né, eu tenho esse substantivo que está posposto a essa porcentagem, essa expressão numérica. Eu posso fazer também essa combinação? Posso. Eu posso fazer essa concordância, é uma outra possibilidade que você tem, tá? Então, observe aqui, ó, 1% dos eleitores sabem em quem votar, tá? Então, eu posso fazer tanto no singular quanto no plural, tá? Mas observem bem, isso aqui, gente, eu estou fazendo essas duas possibilidades quando tiver um substantivo após a expressão numérica. Agora, quando não tiver substantivo, vai concordar com a expressão numérica. Então, se tiver a função de apenas um, vai ser no singular, mas se tiver na função de muitos, vai ser a função de plural, tá bom? Espero que tenham entendido. Vamos a nosso terceiro caso aqui, tá? São os casos especiais, né? Vamos ao terceiro caso. Quando o núcleo do sujeito for um substantivo coletivo, o verbo assume a forma do singular. Então, pessoal, sabe aquela que vocês já viram, né? Já ouviram muita gente falar assim: ah, a gente fomos.
Porque a gente dá a impressão de que é muita gente. Então a pessoa quer pegar o verbo e concordar com a ideia de muitos que passa a expressão a gente. Mas não acontece isso, tá, pessoal? Então é a gente foi, nós fomos. A mesma coisa acontece aqui com o nosso substantivo coletivo. Você sabe que o substantivo coletivo, ele dá a ideia de muitos, né? Mas sempre o verbo vai estar no singular, tá bom? Apesar de estar a ideia de muito, mas o verbo vai estar no singular. Olha só, a classe, quando eu falo classe, é muita gente. Mas eu não disse a classe organizaram. Não, a classe organizou a apresentação, tá bom? O batalhão é muita gente. Mas eu também não digo, o batalhão precisam. Não, o batalhão precisa de um tempo para se preparar para o combate. Tá certo, pessoal? Então, não tenham dúvida. Quando tiver um substantivo coletivo, o verbo vai ficar no singular, porque vai concordar com a palavra que está no pluralidade que ela traz. Tá bom? Vamos ao quarto caso. Quando o substantivo não vier antecedido por um determinante, o que é esse determinante? Ou um pronome possessivo, ou então um artigo, tá? Então, quando não vier antecedido de determinante e tiver forma plural, mas com sentido singular, o verbo fica no singular. Vamos ao exemplo. Férias. Observem, férias aqui, gente, é uma palavra que está no plural, mas o sentido dela é singular, tá? Então, o meu verbo, ele fica no singular também. Eu digo, férias é um alívio. Mas, se tiver um determinante, como por exemplo agora, eu estou falando não mais só de férias, eu estou falando minhas férias, né? Então, eu estou usando aí um pronome possessivo, um determinante. Agora, eu já não posso mais colocar o verbo no singular, mas sim no plural. Então, minhas férias são um alívio, tá bom? Entenderam isso? Qualquer dúvida, assista novamente esse vídeo. Pessoal, não hesitem, assistam quantas vezes vocês quiserem. E claro, não esqueça de deixar um like, tá bom? Como incentivo. Vamos ao quinto caso. Quando o núcleo for substantivo próprio no plural sem determinante, o verbo vai para o singular. Exemplo, eu coloquei aqui, né, um substantivo próprio, porque é o nome de uma obra literária, tá? Mas tem o sentido de singular, tá bom? O nome está todo no plural, mas o sentido é singular. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um excelente romance, tá bom? Então, o verbo, ele fica no singular, porque apesar de o nome inteiro ter a presença do S, né, mostrando que é um nome que está no plural, mas a ideia dele é de singular, tá? Então, quem é Memórias Póstumas? É um livro, tá bom? Então, eu coloquei Memórias Póstumas de Brás Cubas é um excelente romance. Mas, tem sempre aquele mas, né? Quando tiver determinante, gente, aí o verbo vai para o plural. Observem agora, olha só. Os Estados Unidos da América são uma grande potência. Então, por que eu coloco o verbo aqui no plural? Porque eu tenho um determinante. Se eu não tivesse, ó, ficaria Estados Unidos da América é uma grande potência, tá bom? Então, eu quero que vocês observem muito essa questão do determinante. Tem um determinante, o verbo vai para o plural. Não tem, o verbo fica no singular. Tá bom, gente? Bem, eu acho que por hoje é só, tá? Na próxima semana eu vou trazer essa concordância verbal mais com o sujeito composto e vocês vão poder notar essa diferença. Tá bom, galerinha? Muito obrigada pela presença de vocês, por assistirem a minha aula e conto com a participação de vocês na nossa próxima, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!